neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o segredo do seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei deles. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Confia em Deus. Quando os momentos são difíceis, quando você perde a direção, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, quando tudo está ao contrário, confia em Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a dor que é tão sutil, há um confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confie em Deus. E se tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá.
Sansão está preso. Dalila conseguiu. Mas até quando? É até somente uma vez mais, Senhor, e o templo de Dagon irá por terra. Meus ouvintes, isso não se trata de uma brincadeira. Não é um piquenique. Muito bem, não é um piquenique. Não são suposições religiosas. É uma verdade. Junto à prática da vida, você vai pensar o seguinte: depois que Dalila tirou as virtudes de Sansão, como inferência, nós podemos pensar que ela pensou que não seria daquela forma, que não lhe causaria tanto mal como lhe causou. E quem sabe ela passou a cobrar dele aquela força, aquela energia que ele tinha. Quem sabe ela voltou até a cobrar amor dele. Agora você está olhando isso aí dentro da vida prática do homem e a mulher com a igreja. Não é só mais o Sansão lá no Velho Testamento. É a hora presente do nosso ministério, da nossa vida, da senhora, do senhor, da humanidade, da igreja. Com Deus acontece exatamente o contrário. Ele deu Isaque a Abraão para depois pedir Isaque de Abraão. Ao invés de destruir as virtudes, aliás, começou por aí, que Abraão não tinha nenhuma força, nenhum poder. Virtude é força, é poder. Como homem, não tinha nenhuma virilidade mais. Como homem, nem tampouco Sara. Ele deu para ele condição, deu para ele tudo que ele precisava como homem, depois lhe deu o filho. Então, tinha direito de pedir, exigir o filho, aquela qualidade, aquele fruto de Abraão. Você não pode, de maneira alguma, esperar colher fruto de uma árvore que você cortou, que você matou, que você destruiu. É assim que está acontecendo de uma forma geral. Mesmo nós matamos a igreja e depois queremos que a igreja dê fruto do Espírito. Nós matamos os nossos filhos, depois queremos que eles sejam homens responsáveis, cristãos, idôneos, quando estamos destruindo-os ainda na sua tenra infância. Se não damos, pelo contrário, se destruímos, como podemos cobrar amanhã aquilo que não plantamos
e, pelo contrário, destruímos. Você precisa saber disso, como mulher, que qualquer compromisso que você venha a ter, injusto, infiel à palavra de Deus, você não precisa esperar que aquele homem vai ser fiel a você. Como ele não foi fiel à mãe de seus filhos, a sua genuína esposa, ele não será fiel a você também. E isso é vice-versa também. Cada um colhe o que planta. Quando você dá esse passo, você está plantando e pode estar certo que você vai colher aquilo que você plantou. Agora, você terá graça, pode até recobrar as forças, como Sansão, se reconhecer de fato diante de Deus e orar e pedir somente uma vez mais: Senhor. Aqui está um paralelo vivo. Agora, por outro lado, uma das coisas que destruiu a igreja foi o conhecimento. Mas o conhecimento destrói? Pelo contrário, a falta de conhecimento é que destrói, né? É o conhecimento mundano. Foi o que a serpente fez com Eva, lá no jardim do Éden. Então, não defendendo a ignorância, Paulo disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, isso é em 1 Coríntios capítulo 2, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder. Agora você vê o que o profeta de Deus está falando em relação a isto. Exatamente o que São Paulo disse. Porque, na verdade, o verdadeiro evangelho é sustentado, é baseado no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Naquilo que Paulo se fundamentou, o profeta desta era se fundamentou. E ai da igreja se ela ficar fora deste fundamento. Vindo os ventos, as tempestades, ela caiu porque foi edificada sobre a areia. Mas esse fundamento é a rocha. E essa rocha não se trata de conhecimento humano. Essa rocha se trata exatamente do poder do Espírito Santo, da palavra revelada. Então as portas do inferno não prevalecerão contra ela. After the political speakers. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos. And they had to give their preachers doctor's degree. Everybody had to be a doctor of divinity. E eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade.
Lord to bind the church. E isso foi uma outra coisa que atou a igreja. Study. Each seminary tries to produce a better scholar. Os homens saem e estudam. Cada seminário tenta produzir um estudante melhor. So that their churches can brag. Our pastor is a doctor of divinity. Para que, desta forma, suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade. They do. One try to have more knowledge than the other. E o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Well, that doesn't mean anything in the sight of God. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus. Agora vejamos isto aí. Daí então começa a grande política religiosa, a grande competição, e cada um querendo a primazia do companheirismo, do plenário, cada um querendo o seu posto. Cresce, deixa de ser menino, mas não deixa de ser carnal. Aliás, melhor fora que fôssemos meninos. Fôssemos meninos antes de sermos carnais. Quando nós crescemos, nós ficamos carnais. Essa foi a linguagem de São Paulo. Meninos carnais, que na verdade não amadurecemos. E o que entra é realmente a competição. E daí então, o poder destrutivo da Dalila. A Dalila não é somente a mulher. A Dalila é a ciência. A ciência tem definitivamente destruído a Terra. O progresso acabou com a Terra. O trator, o avião jogando veneno lá de cima, nas matas, matando os animais, acabando com os rios. A Dalila destruiu, está destruindo. E o Sansão ainda continua dormindo no seu colo, ou como que é? Por isso o profeta, ele diz, oxalá que a igreja estivesse na condição de Sansão. Ela não estivesse forte, estivesse fraca, ela não tivesse força política, financeira, religiosa, porque ela estaria realmente na condição de Sansão. E ela poderia orar somente uma vez mais, Senhor. Mas é isso mesmo. Nós vamos continuar pensando assim que o conhecimento intelectual é que vai resolver o problema. E vamos ver onde o mundo vai parar. Man to try to take his worldly knowledge and ever please God with it. E não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu conhecimento mundano e alguma vez agradar a Deus com isto. Abomination in the sight of God. E isto é uma dominação aos olhos de Deus. You'll never please God with the worldly ambitions and knowledge because it's enmity to God, says the Scripture. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque é inimizade para Deus, diz a Escritura. He cannot do it. Ele não pode fazer isto. And each one tries to have all the knowledge. E cada um tenta ter todo o conhecimento. They know just what to do and the words to say. Eles sabem exatamente o que fazer e as palavras a dizer. It's a political speech instead of a powerfully demonstrated Holy Spirit message that sinks to the heart of man and discovers the sin.
Isto somente se torna uma oratória política ao invés de uma mensagem demonstração de poder do Espírito Santo que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. For political talks. And we don't need that. Eles são treinados para discursos políticos e nós não necessitamos disso. Paul said the word come to us not only of the gospel and word only, but through the power and the manifestation of the Holy Ghost. Paulo disse, a palavra nos veio não somente o Evangelho, em palavra somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Gospel, demonstrating the powers of the Holy Ghost. Aquilo trouxe o Evangelho demonstrando os poderes do Espírito Santo. All these men go off to seminaries and they learn great education. Porém, todos estes homens saem para os seminários e eles aprendem grande educação. Stand before the people, how they must present themselves. Como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar. How they must dress and how they must act. They should never use the wrong grammar. Como eles devem se vestir e como eles devem atuar, eles nunca devem usar a gramática errada. Muito bem, meus ouvintes, isso foi exatamente o que Paulo pregou. No entanto, Paulo era um doutor. Não no evangelho que ele pregou aos gentios. Ele teve que se desincompatibilizar no deserto da Arábia. E ele disse que não recebeu de homem algum, de Deus, para bater, igual com a do pescador iletrado São Pedro. O seu batismo foi igual, sua fé foi igual, o seu Deus foi igual. Ele viu a plenitude do Pai no Filho, toda a plenitude da divindade. Agora, ele considerou tudo como adubo, o que nós devemos fazer também. Ele próprio disse que o obreiro deve ser apto para ensinar. E essa aptidão, é claro, ela tem que vir em primeiro lugar de Deus. Ele mandou a Timóteo ler. Leia sobre sua posição, sobre sua condição, e Deus te abençoará mais ainda. Aceite essa mensagem como de Deus, e você verá como sua vida fica mais difícil num sentido, mas em outro ela ficará muito mais leve. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que emoção ter Jesus como amigo. Quanta paz poder viver e desfrutar. Nossa vida tem assim bom abrigo, onde vamos todo instante descansar. É Jesus quem nos dá alegrias. É Jesus quem sempre vem nos confortar. Ele nunca deixa só seus filhinhos. Em suas mãos queremos hoje descansar. Em suas mãos buscamos força
mãos buscamos a paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos, em suas mãos buscamos força, em suas mãos buscamos a paz. Que segurança ter amigo tão bom, tão bom. A vida então depomos em suas mãos. Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Te amo, te quero e prostrado te adoro. Pai de amor, gosto tanto de ti. Meu Jesus amorável, tu és. Meu Jesus amorável, tu és. Minha alma já limpaste, o Espírito enviaste. Meu Jesus amorável, tu és. Santo Espírito Consolador, Santo Espírito